Salve, salve meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Hoje, sexta-feira, sextou, ainda mais com feriado na segunda, hein? Oh, minha Nossa Senhora Aparecida, ajuda nós, porque esse calor tá demais. E vamos para nossa pílula de história de hoje. É claro que a nossa pílula de história vai falar sobre ele. Oitentaço, o oitentão, John Winston Lennon. Faria hoje 80 anos, hein? Caramba. E não tem jeito, né, da gente não arriscar, né, imaginar o que esse cara estaria fazendo nesse mundo, né, com 80 anos, né. Alguns diriam que ele estaria, né, protestando, pedindo paz, né. Eu já acho que ele ficaria, ele e Yoko Ono, de boa, né, tranquilos, né. Não sei se morariam no Dakota, né, que era o edifício lá em Nova York que eles moraram. Eu acho que eles morariam no campo, ficariam tranquilos, né. Eu, pelo menos pessoalmente, eu não imagino, né, eles fazendo aqueles protestos, né, que eles faziam pela paz, né? Eu não consigo imaginar, né? Se vocês conseguem, né, é bom, é a imaginação de cada um, né? Mas é muito bom falar de algo que a gente gosta, né? Por isso que eu tô aqui falando de história, por isso que eu tô aqui falando do John Lennon, por isso que eu tô aqui falando dos Beatles, né? Porque não tem jeito, né, de falar de John Lennon e não falar dos Beatles, né? E o John Lennon, né, foi um cara, né, que compôs músicas maravilhosas, né? Lógico, ao lado do Paul McCartney, né? Mas as músicas, né, que a gente sabe, né, que foi ele que escreveu, mas que acabou saindo como Lennon-McCartney, né, são maravilhosas, né? Por exemplo, Strawberry Fields, Help, Across the Universe, né? São várias músicas, né, que ele compôs na época dos Beatles, né, que são fantásticas, né, são fabulosas, né. Sem contar que ele era um cara muito sarcástico, né, um cara que tinha um humor muito refinado, muito afiado, né. E eu acho que foi em 1963, os Beatles estavam lá cantando para a Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra, e, e no meio lá ele cantou, né, eles agradeceram, aí o povo aplaudiu, né. Aí o John Lennon falou assim: quem está nos lugares mais baratos pode aplaudir, o restante só chacoalhem as joias. O cara era demais, né? E o John Lennon, né, ele, né, ele se apaixonou loucamente pela Yoko Ono, né? Antes ele era casado, né, com a Cynthia Powell, com quem teve um filho, né, que foi o Julian, né, o Julian Lennon. E em 1966, né, ele foi numa exposição de arte que a Yoko Ono estava fazendo em Londres, né, conheceu a obra dela, aquela obra louca que ela tinha, né, e ele ficou louco nela, né, e eles se casaram, né, ela teve uma influência muito grande nele, né, inclusive ela até participou, né, de um disco dos Beatles, né, no lado um ali do White Album, né, do álbum branco, ela canta, né, que é The Continuous Story of Boogaloo Bill, acho que é esse o nome, que ela só Hey Boogaloo Bill, what did you kill? Aí tem uma estrofe lá que ela canta, né? São coisas, né? Não que eu não tenha nada contra pessoa, assim, pessoalmente, mas eu acho que tem hora que ela exagera um pouco, né? Ela começa a ter uns gritos, né? O próprio John Lennon também, né? Mas deixa pra lá, né? E, né, na carreira solo, né, do John Lennon, né, ele produziu a obra-prima, né, que talvez seja o álbum mais famoso dele, que é Imagine, né, que foi produzido em 1971. Inclusive, né, a produção desse álbum, né, foi até filmada, né, virou até filme, né, com o nome Imagine. E é muito bonito mesmo, porque ali a gente vê, né, o John Lennon ao piano tocando Imagine, né, tanto no piano branco, né, que ficou famoso, né, no clipe, né, que foi lançado, como num piano do estúdio dele, ele ensaiando com os músicos, né. George Harrison também participou, né, da gravação. E nesse filme tem uma cena muito interessante, né. O John Lennon, nessa época, ele morava
numa região chamada Ascot. Ele tinha uma mansão ali. E era distante assim da cidade, né? E um fã dele, né, meio doido, né, chegou lá e o John Lennon pediu pro cara entrar, ele entrou, né? Ele começou a conversar com o John Lennon, a perguntar sobre o sentido das músicas, e o John Lennon tentando desfazer as coisas, né, que tava na cabeça dele. Aí no final acho que o John Lennon fica meio com dó do cara e fala assim, você comeu alguma coisa? Ele falou, não, então vamos entrar e vamos comer alguma coisa. E imagina esse cara, esse fã, tá ali comendo uma torrada, tomando um chá, do lado o John Lennon, do outro lado George Harrison. Eu iria ficar louco, assim, só de estar ali. Eu ia falar, meu, olha onde eu tô, né? E o cara acabou imortalizado no filme, né? E, e depois, né, a carreira solo do John Lennon, né, ele não fez muito show, né? Ele fez um show em 1972 no Madison Square Garden, em Nova York, né, um show para instituições de caridade, né? Inclusive até nesse show ele cantou Come Together, né, que é uma música que ele gravou pelos Beatles, né? Muito bom show. O Multishow passava isso. Hoje eu não assisto mais Multishow, mas antigamente o Multishow passava muito, né? Inclusive o filme Imagine eu assisti, foi no Multishow. Até no texto que eu escrevi sobre John Lennon eu falo disso. Foi em 1997 e foi ali que eu gostei dele. E para quem gosta do John Lennon, para gostar dos Beatles, é um pulo, né? Então, em 1975 nasceu, né, o segundo filho do John Lennon, né, o primeiro dele com a Yoko, né, que foi o Sean Lennon. E talvez aquela questão assim de pai, né, por como ele era um dos Beatles e ele, né, talvez ele não deu a devida atenção, né, que o Julian Lennon merecia, né? Ele então resolve, né, digamos assim, descarregar todo o amor de pai, né, no Sean. E em 1975 ele lança o álbum Rock and Roll, né, que são músicas, né, da década de 50 que ele cantava no Cavern Club. E ele, né, resolve ser um dono de casa, né? Ele, né, para de fazer show, de gravar, cuida do filho, né, até 1980, quando ele volta, né, pro estúdio. E o John Lennon lança o álbum Double Fantasy, né, que é um álbum assim, na minha opinião, é um álbum muito bonito, né? E tem uma música que eu acho belíssima, não somente a melodia, que é no piano assim, como também a letra, que é Watching the Wheels, né? E ele fala um pouco, até uma letra até meio biográfica, né? Que ele fala assim, as pessoas acham que eu sou louco fazendo o que eu estou fazendo, mas eu só estou aqui vendo, né, a roda gigante rodar, estou só aqui na minha, de boa, né? E no dia 8 de dezembro de 1980, né, ele estava saindo, né, do prédio onde ele morava, ali no edifício Dakota, né, em frente ao Central Park, e ele encontrou com um fã, né? Inclusive esse fã até ele chamava Mark Chapman, e ele deu, né, um disco, ele pediu, né, pro John Lennon assinar um disco, né, Double Fantasy, que tinha sido lançado, né, no finalzinho do ano. John Lennon assinou, né, e alguém tirou foto, né, dessa assinatura, né, e ninguém imaginava que seria, né, a última foto do John Lennon vivo e assinando, autografando o disco do cara que dali poucas horas iria matá-lo, né. O John Lennon ele saiu da Dakota, né, assinou o disco, foi pro estúdio e na volta, né, ele acabou, né, se levando, acho que 4 ou 5 tiros, não sei ao certo o número de tiros, e acabou falecendo. Inclusive eu estava lendo, faz tempo, eu li um relato de um policial que ajudou a levar o John Lennon até o hospital. E ele tentando, né, manter o John Lennon acordado, né, ver se ele estava lúcido, ele perguntou assim pro John Lennon, você sabe quem você é? Né, para ver se a cabeça estava boa. O John Lennon só meio que balbuciou algumas coisas, mas infelizmente, né, ele acabou morrendo aos 40 anos, né? É muito jovem, né, infelizmente, né? E o John Lennon tem uma obra maravilhosa, né? Imagine, né, a gente não pode descartar, mas tem outras músicas, né? Inclusive, em 1974, ele lançou um disco e ele gravou uma música junto com o Elton John,
né, que chama Whoever Get You Through the Night. Tem uma batida meio disco, assim, muito bom mesmo. E para finalizar essa nossa pílula de história, né, eu gostaria de lembrar, eu até escrevi no texto aqui que eu falei dele, né, mais cedo, né, eu lembro que o SBT passava muito filmes assim de música, do Elvis, né, e do John Lennon. E eu nunca me esqueço, eu era pequeno, eu lembro de ouvir o locutor do SBT falando assim: um maníaco calou a sua boca, mas sua voz nunca será esquecida, ou sua voz mantém-se viva. Eu não lembro, só sei que um maníaco calou a sua boca. Essa parte eu nunca me esqueci. E depois, né, eu fui, né, como eu falei, né, em 1997 eu assisti o Imagine e até hoje sou fã do John Lennon, né? John Lennon para sempre, né? Oitentaço, o oitentão John Lennon, né? Então é bom isso, né? E como ele dizia, né? Give peace a chance. Então, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.